Boa noite, gente. Boa noite, gente. Eu dei pra mim mesmo porque não tinha ninguém ainda. Ana Tereza, boa noite. Brita Arivaldo entrou. Pronto. Ok. Transmissão, ok. Aqui não foi. Aguardando. Olá, Olá, boa noite. Olá, boa noite. Diga, Arivaldo Brito, que pra mim é Erinho. Ou chamo de Arivaldo mesmo. Ou você cresceu e tem que chamar de Arivaldo. Hein? fica Fica contigo. contigo aí. Pronto, deixa eu tirar aqui só o som do Note, senão vai me atrapalhar. Pronto, tá me ouvindo bem, Erinho? Tudo bem? Sim. Então, pronto. Só que eu não... Vamos lá, deixa eu ver se eu aumento aqui um pouquinho. Aqui, pronto. Pronto, boa noite. Paloma entrou também aí. Olá, gente, boa noite. Aqui, vamos iniciar aqui agora um bate-papo, certo? Eu estou no terceiro bate-papo aí. A semana passada a gente conversou com Jéssica Andresa, psicóloga, e ela falando sobre a questão da pandemia e como é que fica a vida das pessoas, como é que as pessoas estão assim vivendo esse momento, principalmente esse momento de isolamento. Tá? E hoje um bate-papo também com um profissional que trabalha muito, tem trabalhado muito com essa questão também do isolamento e que já, assim, preparou o trabalho no sentido, inclusive, de usar essas ferramentas online que a gente trabalha hoje, né? Então, Erivaldo Brito, né, que é fisioterapeuta, deixa eu passar aqui um pouco do conhecimento dele, graduado em fisioterapia, pós-graduado em terapia manual, instrutor de Pilates desde 2011, né? Tem certificação internacional de Pilates pela PMA, né? É palestrante na área e professor de Pilates Pain Free, que é curso online de Pilates. Então, boa noite, Erivaldo. Não sei se eu vou te chamar de Erinho, você que vai me dizer. Boa noite. Boa noite, Chico. Boa noite a todo mundo que está aqui assistindo. É um prazer ter recebido esse convite. Estou feliz aqui de estar podendo trocar essa ideia, né, e compartilhar as informações que é muito importante de uma forma geral, como eu já fazia essas lives também no meu canal. E agora, nesse período de quarentena, tem se intensificado, né? Várias pessoas têm feito. Eu acho que isso é muito positivo, porque é uma questão de um ajudar ao outro, né? As pessoas estão se unindo e faz com que esse momento se torne um pouco mais leve, discutindo sobre diversos temas importantes, interessantes, tanto de ramos profissionais, questões também pessoais, né? Acho que enriquece e faz ficar mais suave realmente esse momento. Não, claro. É porque, na verdade, o mundo não esperava o que está acontecendo. Tá dando um retorno aqui que está me atrapalhando um pouquinho. O mundo não esperava, na verdade, tudo isso que acontece com a gente desde março para a gente aqui no Brasil, mas a gente foi surpreendido com essa doença em dezembro, né, quando começaram os primeiros casos na China. Ninguém estava preparado para isso, né? Mas, de qualquer forma, a gente já vinha lidando com esse mundo online, com esse mundo virtual, as reuniões online, né? Eu ainda sou do tempo das teleconferências, né? Das conferências por telefone, depois das teleconferências. Hoje a gente faz conversas com o mundo todo, imediato aqui em ferramentas como o Zoom, como o Teams e tantas outras, né? E as coisas foram se adaptando, né? Desculpe até por estar fazendo uma pergunta tão longa. Mas foi havendo essa adaptação agora do mundo a esse momento e essas ferramentas online estão sendo utilizadas assim de uma forma muito positivas, né? Aí eu quero saber de você, Erinho. Primeiro eu queria saber o que é o Pilates, para depois você dizer a gente como é que é o Pilates, a prática do Pilates online. Então, o método Pilates, que originalmente
ele foi chamado de contrologia pelo seu criador, e o criador, ele se chamava Joseph Pilates, um alemão, só que ele deu o nome desse método de contrologia, que é essa arte do controle do corpo através da mente. Só que aí as pessoas, e os seus clientes, quando iam lá praticar, as pessoas falavam, eu vou ver o senhor Pilates, vou ver o Pilates, e aí acabou ficando nisso, eu vou fazer Pilates, e o nome acabou se tornando isso, principalmente depois que ele faleceu. E esse método, o Joseph, ele teve uma influência do yoga, né, da meditação, essas técnicas orientais, e ele pegou algumas coisas dessa influência tanto da filosofia, do corpo, mente e espírito, tudo integrado, o uso da respiração, a observação do movimento animal, o movimento natural, para fazer com que as pessoas também se movimentassem de uma forma mais harmônica. Falhou um pouquinho aqui para mim. Não sei se as pessoas conseguiram ouvir bem, mas falhou aqui. Foi. Oi. O Erinho, Erival, tá travando um pouquinho. Eu acho que talvez o jeito aí que é a conexão. É porque eu tô vendo você no Zoom aqui, no Zoom tá perfeito, mas no celular tá deu uma falhinha aí. No Instagram. Sua voz está vindo meio abafada e tá baixa. Inclusive, Janete disse, Janete, acho que você conhece quem é, né? Janete disse que sua voz está baixa. Oi? Oi, agora. O YouTube está normal, Oi. o Instagram está um pouquinho mais. Pronto, eu estou ouvindo agora você. Então, como eu estava falando, o Joseph Pilates, desde a da sua infância e adolescência, ele passou a ter uma dedicação grande pela promoção da saúde, porque ele perdeu duas irmãs, né? Perdeu também a mãe dele, uma tia, e daí ele começou querer promover a saúde para que as pessoas tivessem melhor qualidade de vida, tivessem também um tempo de vida melhor, né? Uma expectativa de vida maior. E aí foi criado primeiro o Max Pilates, que a gente chama Max Pilates, que é o Pilates de solo. Isso lá pela década de 1920. E aí depois ele veio a criar os equipamentos para dar auxílio no trabalho dele e para a prática dos clientes dele. Mas ele sempre manteve as duas coisas unidas, integradas, tanto os exercícios do solo como do equipamento. E ele também queria que os seus clientes eles praticassem o método, os exercícios em casa, porque aqueles dias que a pessoa ia para o estúdio, para ele não considerava suficiente, porque ele queria que a pessoa estivesse ativa a maior parte do seu tempo. E por isso que ele falava da importância do médico Pilates, que é somente um colchonete, né, um tapete, para que a pessoa pudesse fazer em casa, independente se ela tinha acesso ou condições de comprar equipamento. Então, ele queria que a saúde fosse promovida sem restrições. Por isso, você bastasse ter um mestre, né, um tapete no solo para você praticar os exercícios, praticar essa filosofia de vida, de saúde, corpo, mente e espírito.
Certo, mas aí o Pilates ele é composto de quantos assim exercícios ou quantas baterias de exercício? Você tem uma sequência ou é um trabalho que é feito assim caso a caso? Então, Chico, existe, essa pergunta é muito feita, muitos alunos me perguntam, só que o que acontece? O pessoal está dizendo que o som está ruim ainda no Instagram. Você está me ouvindo bem no Instagram? É, exato. É. Eu estou ouvindo você. A imagem aqui não está muito boa não, mas eu estou conseguindo te ouvir bem agora. O volume não é porque o volume está alto aqui. Talvez seja questão do fone, né? Não sei. Só se for, talvez o fone. A voz tá um pouco abafada a voz, mas eu tô conseguindo ouvir agora. Conseguiu ouvir? A imagem melhorou um pouquinho. A imagem melhorou um pouquinho agora. Aham. Então, existe um número de exercícios que são mais padronizados do Matt Pilates. Ele criou uma sequência de 34 exercícios, e ele até Uhum. publicou em livro lá no ano de 1945. Né? Então, nesse livro tem uma sequência de solo, exercícios somente de solo, de 34 exercícios. Eu vou tirar esse fone, vou trocar, porque o pessoal disse que no Instagram ainda não está ouvindo. Deixa eu trocar de fone para ver se ajuda. Talvez seja isso aí, abafando um pouquinho. O meu celular, o mesmo conector da bateria, é o mesmo que conecta com o fone. E ele está descarregado, por isso que eu tenho que colocar a bateria. Agora vê se ficou melhor aí. Oh, Quem tá... melhorou bastante. Pra mim tá ótimo. Agora chega, vou ter que baixar aqui um pouquinho. Melhorou? Melhorou. Vou Então ter que acho que baixar um era... pouquinho agora. Foi. Você agora tá gritando no meu ouvido, velho. Tá ótimo. Agora é rezar para a bateria Não, se aguentar. mas inclusive a imagem melhorou também. Não sei se tem alguma coisa a ver, mas vamos lá. Tá bom. Então, Paloma tá dizendo sim. Sim. Aí, beleza. Ok. Recapitulando, para quem não ouviu, o Chico tinha me perguntado sobre número de exercícios, de quantas sequências, como é isso no Pilates, e eu estava respondendo que são diversos exercícios, tem uma variedade muito grande, até porque o Joseph Pilates ele criou algumas sequências originalmente, e os seus discípulos, aqueles que deram continuidade ao método até depois que ele morreu, foram criando também outras sequências de movimento. Mas o que a gente tem de mais preciso para contar assim, número de exercícios padronizados é o do Matt Pilates, aqueles exercícios praticados no solo, somente com colchonete, que ele criou uma sequência com 34 exercícios, que ele até publicou num livro dele no ano de 1945, e era o que ele recomendava que os seus clientes fizessem em casa, pelo menos 4 vezes por semana, para sentir uma grande diferença no seu corpo e até na sua parte psicológica, né, nos quesitos psicológicos e espirituais. Ele sempre trazia o seu método associando com um rejuvenescimento mental, um rejuvenescimento espiritual também. Então, esses 34 exercícios foram assim os que a gente chama de originais, mas depois vieram sendo criados outros e realmente eu não tenho uma precisão assim para te falar de números de exercícios, mas tem muita variedade. Mas aí é um caso a caso. Você estuda o aluno, né? Você estuda a pessoa, né? O que é mais indicado. É assim que funciona. Aí, Exatamente. queria que você me explicasse isso, né? E isso a gente Por faz... exemplo, eu chegando lá, dizendo, poxa, eu tô travado aqui, a coluna tá acabada. Por acaso é o meu caso, né? Certo? Por acaso é a minha situação. Começar a fazer uma consulta online aqui. Mas, digamos, como é que você direciona, então, esses casos? Eu faço uma avaliação, seja no presencial, né? E até no online também, que eu tenho atendido muitas pessoas.
E aí eu marco uma sessão só para avaliar individual. E aí eu vou fazendo as perguntas, né, o que a gente chama de anamnese, colhendo a história da pessoa, sobre a rotina dela, da vida dela, as Uhum. queixas dela, como dores, como você falou aí, dor nas costas. E a partir daí, realmente eu passo a traçar o programa de Uhum. exercícios, a rotina como vai ser, para adequar aquela pessoa, para as suas necessidades. Ah, justamente. Eu Às vezes um encurtamento, a pessoa não tem flexibilidade, a gente testa isso também na hora. Uhum. Exato. Deixa eu só mandar aqui um abraço para Daniel e para a Bianca, que estão aí já na sala. Né? Daniel acenou para mim aí. Bianca, eu vi que entrou aqui agora, dá só um oi aí. Oi também para a Janete, que eu vi mais cedo, Ana Ah, Tereza. Pronto. sejam Certo? bem-vindos, Tá. tia E o Janete aí na Pilates, área. ele é muito. Eu não disse que era sua tia, você que falou agora, tá vendo? Então vamos lá. Tem alguns equipamentos, né, que são assim muito identificados com o Pilates, né? A bola e tem alguns outros lá, né? Como é que são esses equipamentos básicos, né? Quais são eles? E assim, de imediato, assim, rapidamente, para que servem, né? Qual a Então, indicação? começando pela bola que você citou, Uhum, que todo mundo que não é profissional da área, e às vezes até alguns profissionais que não se aprofundam, pensam que a bola ela é exatamente, originalmente do Pilates, só que ela veio a ser inserida depois, lá no início, quando o Joseph Pilates criou, não tinha bola, ela veio a uhum, ser inserida depois, mas existem equipamentos que são mais comuns da gente ver nos estúdios, né? No modelo mais comercial, que é o uhum. Reformer Cadillac, falando nomes assim, vocês podem não vão saber, mas eu estou falando para lembrar a quantidade. Então, Reformer, Uhum, Cadillac, barril, é, a cadeira. Então, são basicamente esses quatro equipamentos, onde eles têm uhum, molas, são sistemas de molas, que essas molas elas vão servir como auxílio para alguns movimentos, e eu posso também fazer com que dificulte, né, o desafie mais para o cliente. Então, essas molas, a depender de como eu, instrutor, manuseio, a intensidade, né, o peso, pode facilitar o movimento ou dificultar o movimento. uhum. E Certo. também Agora, o tem interessante do Pilates é que ele é assim agradável, né? Ele não força, não é uma coisa para causar dor. Ele é sempre assim confortável, né? É um trabalho mais ele, confortável. na verdade, existe também um mito de que vai ser sempre uma coisa suave, né? Tem gente que fala assim, Pilates é para minha avó. Existe um machismo também, que homem não faz Uhum, Pilates. Quando um cara faz Pilates, aí a galera começa a zoar, fala que é coisa de uhum. mulher. Mas, É, tá se fazendo depender... Pilates, que é isso? Já ouvi isso, já ouvi isso. Então, aí a depender da condição do cliente, se ele é iniciante, claro que eu vou Uhum, fazer uma aula de nível iniciante, que pode ser realmente mais tranquila. O fato de uhum, ser confortável, a gente pode estar associando isso com um acompanhamento de perto, né? Assim como na musculação, aí como tem o Luan, né? Quando é, você tem um personal ali de perto acompanhando, você tem mais segurança para fazer os movimentos e por mais que a força do músculo que você esteja fazendo, né? O músculo pode estar ali cansando, tendo aquela dor muscular normal que é esperada do exercício, daquela queimação, né, do ácido lático, mas você não vai se machucar, se lesionar. E no Pilates acontece dessa forma porque são grupos pequenos, né, onde o instrutor está observando e corrigindo o movimento o tempo todo observando. Então tem essa uhum, ideia aí do realmente de ser confortável, mas eu diria assim seguro também, né? uhum, E as superfícies, né, como a gente estava falando, eu falei das molas, que podem auxiliar ou dificultar o movimento, e também tem as superfícies.
de apoio, né? Tem alças para segurar, enquanto no solo você só tem um Uhum. colchonete e seu corpo desafia o peso dele mesmo e a gravidade. Já no equipamento, as alças, as molas, elas vão dar um suporte, um equilíbrio. E em outros momentos eu posso usar para alguma instabilidade. Tem um exercício, por exemplo, que a gente faz no solo, de movimento do tronco, né, e das pernas, que apesar do solo geralmente ele ser mais difícil, na maioria das vezes, mas se eu trago esse mesmo movimento para o equipamento, a depender da forma que eu faço ele no equipamento e qual equipamento, eu posso também dificultar. Então, eu posso Uhum. brincar com isso. O instrutor, com a experiência que ele vai ganhando ao longo do tempo, ele pode estar É. facilitando ou dificultando, seja se está no solo, se está no equipamento. Tudo vai Uhum. da experiência que o instrutor tem. Certo. Aí também tem o nível do aluno, né? Você tem o aluno inicial, tal. Você tem o Pilates que vai acompanhando uma sequência, né, de trabalho até chegar naquele nível hard que Isso. você e Paulinho. Quem faz mais acrobacias é Paulinho, né? Não é você não, né? Sou mais eu, sou mais eu. É você que faz acrobacias, então pronto. Chega aqueles movimentos acrobáticos ali que eu digo assim, pô, se eu fizer isso aí, meu amigo, não vou levantar nunca mais na minha vida, né? Mas ali é nível hard, né? É, Nível o nível já. avançado. É. E Isso, a nível gente tem que avançado. ter, o instrutor tem que ter essa habilidade também Uhum, de pegar um aluno, um cliente iniciante e ir trabalhando de acordo com o nível dele, mas sempre pensando em progredir, né, para que ele evolua uhum, uhum. e atendendo sempre os objetivos que ele traz, que o cliente traz, né? Porque eu, como instrutor, não posso traçar o objetivo sem ouvir, sem escutar qual o objetivo dele para a gente levar ele para onde ele quer ir. Do aluno, exatamente. E diferente do trabalho de academia, né? No Pilates, você tem uma proximidade maior com o aluno. Você é quase que exclusivo, né? Em alguns casos, inclusive, exclusivo, né? Você faz o trabalho, é o instrutor e o aluno, né? Isso. Observe que funciona muito assim, né? É, se a gente for comparar com um instrutor de academia, que não é o personal trainer que está acompanhando Sim. individualmente, né? Porque tem um Uhum, instrutor na academia, da forma geral, você tem um instrutor para 15 alunos, em média, né? 14. Aí eles colocam, uhum, a depender do tamanho da academia, três instrutores ou quatro. E no uhum, Pilates, um instrutor e varia de cada lugar, né? Tem estúdios, tem empresas que trabalham com Pilates que você vai atender quatro pessoas de uma mesma sessão. Tem outros lugares que você atende somente até duas pessoas no máximo. Então também varia uhum. de cada local. Certo. Hoje em É. dia eu já trabalhei e também tem o Pilates em grupo, que é até com 10 pessoas. Eu já trabalhei em Sergipe, em academia, que era o Pilates de solo, e eram grupos de 10 pessoas. Só que eu ali vendo todo mundo e a gente seguindo uma mesma sequência de exercício. Porque se eu tenho um grupo grande como esse, Uhum. fica inviável eu passar uma sequência diferente de exercício para cada um. Para cada um. Então, Exato. quando a gente tem um grupo, o ideal é que aquele grupo tenha um nível semelhante, né? A maioria ali de um nível iniciante, ou se é de um nível intermediário ou avançado, mas uma turma mais homogênea, que já acompanha o ritmo da aula. Vez ou outra Uhum. aparecia lá nessas turmas grandes uma pessoa com um nível diferente, ou que estava iniciando numa turma que já estava fazendo há mais tempo. Aí demandava mais a minha atenção daquela pessoa exclusivamente de eu estar adaptando alguns exercícios. Aí, por Uhum. exemplo, de 10 pessoas, 9 estavam acompanhando ali o mesmo ritmo, uma mesma sequência, e aquela uma eu tinha que, às vezes, adaptar, porque ela estava começando e tendo algumas dificuldades. E Certo. no estúdio onde eu trabalho atualmente, eu trabalho com duas pessoas, porém, dois clientes, só que cada um
tendo a sua sequência de exercícios se eles tiverem níveis diferentes. Se eu vejo que são dois alunos com nível semelhante, eu posso passar a mesma sequência, caso eles também tenham objetivos semelhantes. Mas se for, por exemplo, você, como falou, estou com dor nas costas, estou meio sentindo travado, e acontece de eu estar com um aluno desse perfil e com outro aluno que já está avançado e não tem queixa, não tem dor de nada, aí sim eu tenho que ter essa diferenciação de aula de um para o outro. Ah, tá. Você começou aí até falando um pouquinho de sua experiência, porque você é formado aqui na Bahia, mas você passou um período em Sergipe e hoje está em Brasília, né? Está na capital Isso. federal aí, trabalhando com político, está aí para o Congresso, para o Senado, tá? Foi ficar rico aí no Planalto Central. Mas me conta aí, fale um pouquinho aí de sua experiência, assim, só não precisa falar do seu currículo todo, não, é só dizer assim, como foi esse crescimento seu profissional e como é que é trabalhar aí hoje em Brasília aí? Quando eu comecei em Salvador, né, lá em 2011, eu trabalhava com contratos, né? Eu era autônomo, então era essa forma de contrato. E depois, quando eu fui para Sergipe também, eu continuei autônomo e vindo aqui para Brasília, eu tive já uma outra forma que foi a carteira assinada, porque o fisioterapeuta, de uma forma geral, e também o instrutor, deixa eu só fazer um parêntese, porque o instrutor de Pilates ele pode ser fisioterapeuta, pode ser profissional de educação física, ou Uhum. também graduado em dança, né? Essas três Tá, tá. profissões. Então, na verdade, o Pilates é uma pós-graduação, é uma Ele especialização. é uma especialização, Uma exatamente. especialização. Certo. E aí, o instrutor de Pilates, ele no Brasil quase todo, na maior parte, é um profissional autônomo, né, liberal. E aqui Isso. em Brasília, eu encontrei, assim, uma empresa onde é por carteira assinada. Então, falando de experiências, assim, mas quanto assim, o prazer de trabalhar, eu sempre tive, eu nunca tive essa preocupação trabalhista. Eu sempre foquei ali no que eu gosto de fazer, que eu sou apaixonado por fazer, e sempre tive a mesma paixão desde quando eu comecei em Salvador, depois lá em Sergipe, que já em Sergipe já trouxe um desafio novo para mim, que foi trabalhar com as academias, com turmas de solo, porque no geral a maior parte dos instrutores também trabalham em estúdios onde esses estúdios, eles são com os equipamentos que eu falei na instante que você me perguntou. Uhum. E quando eu cheguei lá, em Sergipe, eu trabalhava em academias onde era só o colchonete, e foi aí que eu tive que desenvolver essa habilidade. Por que eu estou falando isso, essa habilidade? Porque exige um conhecimento maior dos padrões de movimento, Uhum. da sua criatividade, porque você só tem o colchonete. Em alguns casos você tem uma faixa elástica ou a bola. Só que é um número de acessórios bem restrito. E aí a gente tem Uhum. que saber muito como utilizar o movimento do corpo para desenvolver o método. E hoje em dia, essa experiência que eu tive lá com o solo está me ajudando bastante para dar minhas aulas online, porque a pessoa está em casa, não tem equipamento. E aí eu consigo desenvolver muito bem uma aula, enquanto eu tenho alguns colegas que têm se queixado dessa dificuldade por ter o costume somente de trabalhar com os equipamentos no estúdio e na hora de dar Uhum. um sequenciamento de exercícios sem ter acessórios, sem equipamentos, eles têm muita dificuldade. E alguns Uhum. até já me perguntaram algumas dicas de como é que eu poderia estar fazendo uma aula de 50 minutos a uma hora ali sem equipamento nenhum. Então, Uhum. essa fase aí de 5 anos que eu passei em Sergipe me desenvolveu bastante nesse sentido Legal. e foi Uhum. uma cidade que me acolheu muito bem. E Ah, agora em legal. Brasília, continuo aqui sempre me aprimorando, né? Desde sempre, desde lá de Uhum. Salvador, Sergipe e em Brasília, eu sempre venho fazendo reciclagens, cursos, me aprimorando no Ótimo. Pilates e fisioterapia também.
Ok. Tá fazendo frio aí agora? Tá fazendo frio aí, uns 14, 15 graus. É, eu tô suando aqui, velho. Você conhece Salvador, né? Eu tô simplesmente suando aqui. Mas tudo bem, vamos lá. Me diga o seguinte, já que você começou a falar do online, né, da questão que você, inclusive, conseguiu desenvolver o online a partir desse trabalho que você fez lá em Sergipe e tudo, como é que é a prática do online no Pilates? Como é que você desenvolve esse trabalho, certo? Em casa eu tenho um exemplo, né? A patroa faz umas aulinhas de vez em quando, eu não gosto de ficar olhando não, porque senão ela fica tímida, mas já é uma coisa que está se desenvolvendo muito, né? Como é que você leva esse trabalho do Pilates para a tela, né? Para trabalhar diretamente com o aluno dentro de uma telinha? Então, em primeiro lugar, existe o desafio, Chico, da tecnologia, porque Uhum, algumas pessoas têm a dificuldade, né, de utilizar a plataforma, e a que eu uso é o Zoom, e só que exige, nesse caso, a empatia e a dedicação aqui do profissional para ajudar a pessoa nisso também, a uhum, entender como que funciona, entender como instala, como baixa o programa. Então, esse foi o primeiro ponto que eu tive que fazer para acolher as pessoas que queriam fazer. Em segundo lugar, a gente tem que ter um comando verbal, né? Informar o que ele vai fazer com muita precisão para fazer os movimentos, porque um dos princípios do Pilates é a fluidez do movimento, a fluidez da aula, que você não deve uhum, estar parando muito durante a aula. É um exercício sequenciado um do outro. Termina um já uhum, começando o outro. E aí eu também desenvolvi esse comando verbal preciso, de uma forma que a pessoa entenda rápido e simplesmente o que tem que fazer no movimento. Porque não dá para na telinha aqui eu ficar demonstrando com o meu corpo os uhum, movimentos o tempo todo. Até porque eu tenho que estar certo, aqui vendo você se movimentar e para te uhum, corrigir, né? Que pode acontecer de eu ter que corrigir você fazer um movimento um pouco diferente do que eu quero. Então, eu tenho que estar olhando e falando o tempo todo. E aí é uma habilidade que tem que ser desenvolvida, que é outra dificuldade que as pessoas têm apresentado os profissionais. E eu tenho feito até conteúdos na minha rede social para ajudar os instrutores com esse tipo de dificuldade também. inclusive, Que, deixa eu te dizer, né? Eu vejo vídeos seus quase todos os dias, né? Na rede social. Acho que não sei se você publica todos os dias, mas quem entrar no seu Instagram mesmo vai ver uma sequência imensa lá de vídeos que você publica, né? Inclusive, sim, qual é o seu Instagram mesmo? Porque algumas pessoas estão vendo pelo meu, algumas pessoas pelo seu. Qual é o Instagram? É é Brito Erivaldo, arroba isso, Brito Erivaldo. Brito Erivaldo. Erivaldo. É. E eu tenho E um lá tem canal no vários YouTube. vídeos no YouTube também. Como Aham, é? No YouTube é Erivaldo Brito Uhum, Educador separado Pilates. uhum. Erivaldo Brito Educador Pilates. Educador Pilates. Mas educador, tem É, um hífen, é o quê? não é separado, Educa e a outra Do, palavra dor, separada, do. mas não tem um hífen não. É porque Não, né? eu também estudo muito sobre dor no corpo, né? Hum. Que a gente Ah, ótimo, chama ótimo. tecnicamente de dor musculoesquelética, né? Dessa dor na É. coluna, dor no ombro, no joelho. Então, eu Uhum. falo muitos vídeos sobre isso. É por isso que eu coloquei esse nome, Educador Pilates. Não, tudo bem. Beleza. Eu, inclusive, estou na idade do condor, velho. Entendeu? É condor aqui, dor ali, dor em tudo quanto é lugar, velho. Então, principalmente depois que eu tive a chikungunya, tem uns 3 ou 4 anos aí, rapaz, nunca mais deixei de ter dor nas articulações. Eu acho que a bichinha acaba com a gente, viu? Essa daí é braba. Essa é terrível, é brava. Mas me conte Mas aí, eu sim. vejo que E eu nesse vejo que tra... você na sua rede social, eu vejo que você se exercita, né? Pratica isso, a caminhada, e Ih, isso é rapaz, tudo importante. mentira, velho. Tudo mentira ali, eu chego ali, velho. Na hora eu dou uma enxada assim, ó. Eu incho, né, prendo o ar, pego a câmera,
e tira foto, aí pronto, apareça ali, aí o pessoal fica, pô, vê se tá malhando, que nada, tudo mentira. Tudo mentira. E a genética que é boa, né? Mas tudo bem. Então, digamos, quem são, para que é que o Pilates é mais indicado, Erinho? Principalmente para online, né? Porque talvez alguns casos tenha que ser um tratamento presencial, mas outros, de repente, a maioria, talvez, online, eu acho que é possível fazer um bom trabalho, né? Mas me explica aí, para quem é mais indicado, se todo mundo pode ser o trabalho online mesmo. Sim, todo mundo pode fazer o Pode, online. então? Em Uhum, relação ao online, a restrição aí vai ser se a pessoa tiver, claro, alguma dificuldade auditiva, né, uma deficiência auditiva, uhum, ou alguma alteração cognitiva também, que a pessoa não entenda o que o instrutor está falando. Mas quanto a outras questões de saúde, tem como adaptar. Por exemplo, eu tenho uma cliente idosa, tem 82 anos, e ela uhum. tem artrose nos joelhos, e ela, por exemplo, não gosta, não se sente bem de ficar em exercícios ajoelhada, no caso dela. E aí eu adapto os exercícios para que ela possa fazer. Como a gente falou mais cedo, que tem muita variedade de exercícios, então eu posso também estar adaptando para cada perfil de pessoa. Uhum. Crianças, geralmente a partir de 7 para 8 anos de idade, porque o Pilates ele exige concentração. Então, se é uma criança abaixo dessa idade, de 7 a 8 Uhum. anos, o foco, a concentração tende a ser muito mais dispersa, né? Então, Isso, também isso. é outra questão aí que a gente coloca como Uhum. um pré-requisito, né? Agora, deixa só colocando uma pergunta aqui. Para a criança, o Pilates ajudaria no desenvolvimento, né, principalmente no crescimento e até no desenvolvimento físico, para, digamos, para adaptar para um outro tipo de atividade, né, para, sei lá, alongar mais o corpo. Será que o Pilates seria indicado também para isso? Seria porque as crianças elas são feitas foram elas estão numa fase onde tem que se movimentar bastante. Só que como a gente vive numa era mais digital e Uhum. principalmente nessa fase de quarentena, elas tendem a ficar mais em videogame, em computador, em celular e pode estar diminuindo o seu nível de atividade física. Então, Uhum. tem que desenvolver, tem que alongar, mas ajuda também nesse desenvolvimento aí do crescimento que você falou, né? De postura, tudo mais. E Você eu falou queria, eu aqui, eu falo, imaginei que seria interessante para crianças nessa fase do crescimento, né? Mas continue que você estava falando sobre para quem era indicado o Pilates. isso, aí eu falei da postura, só que eu quero abrir um parêntese porque se tem um mito de que a má postura ela é a vilã que causa dores nas costas, né? Só que tem muitos estudos de neurociência que já comprovam que um desvio de postural por si só, ele isoladamente, ele não vai ser a causa dessa dor nas costas, da dor no joelho. Tem muitos outros fatores associados, como o próprio estresse e ansiedade, que é uma situação que é bem comum no ser humano moderno aí, né? Com muito trabalho, muito Uhum, atarefado, em período de quarentena, de isolamento também. O sono, se a pessoa tem uma privação de sono, um sono de má qualidade, também ele não vai fabricar substâncias específicas no seu organismo, no seu sistema nervoso, para ter uma boa recuperação dessas dores. Se a pessoa sente dores no corpo, ela precisa ter uma boa qualidade de sono, que é onde vai fabricar substâncias, né, e hormônios específicos, onde vão estar ajudando nessa recuperação. Por isso que uhum.
eu quero abrir esse parêntese aqui da postura que ela é muito vista como vilã e é muito trazida em jornais, telejornais, né, na mídia de grande circulação, aquela postura do celular, a pessoa ficar com o celular com a cabeça baixa. É claro que ela pode causar algum tipo de desconforto na hora, se a pessoa ficar muitas horas, mas não existe uma associação entre isso e uma lesão na coluna, por exemplo, uma hérnia de disco, que se tem essa ideia de que você manter uma má postura, cabeça baixa, olhando o celular, vai causar uma hérnia de disco ou uma dor crônica, né? Uhum. Uma dor persistente. É somente aquele cansaço muscular do dia mesmo que acontece. Uhum. Ah, ok. Tudo bem. Como é assim, o que é que precisa para o aluno que vai fazer a aula? Ele precisa de algum... Você até chegou a falar um pouco sobre isso aí. Ele precisa ter algum equipamento básico? Ou, assim, o que é que ele precisa ter para poder fazer uma aula online? Ele tem que ter o estofadinho, tem que ter o elástico, bola, essas coisas, ou você consegue adaptar isso aí para fazer o trabalho online? O básico é um colchonete que as pessoas Colchonete? adaptam com, às vezes, uma coxa, né, de cama, um tapete Uhum, mais macio, uhum, e já dá para praticar. Eu uso a cadeira, a própria uhum. cadeira da sala da pessoa, né? Dá para praticar alguns Certo. exercícios ali. Em pé a gente faz exercícios sem equipamentos também, sem faixa elástica. Uhum, Alguns clientes, eles gostam de adquirir uns acessórios e alguns têm faixa elástica, alguns têm aquela uhum. bola, mas Certo. eu, Coisas fáceis de encontrar hoje em loja. Tem lojas hoje de equipamentos esportivos que vendem isso facilmente, né? sim, facilmente, pela internet Ah, aí, tá cada vez mais fácil, isso. né? Esse Se bem que tem acesso aí. pessoas que pegam, a toalha do Bahia do marido para poder usar como se fosse um colchonete, né? Mas, certo. Mas aí é outro caso, entendeu? É outra situação. Mas diga aí, A toalha continua. também é uma boa aliada. A toalha, torcer Exato. a Travou imagem aí um pouco. congelou aqui agora. Foi. Aí, agora Tá, a sua voltou. também, né? Aí, pronto. Mas Então, tudo se bem, você tá. torcer a Que, toalha do que a Bahia pessoa que e faz. enrolar, Se a, que a pessoa que faz isso não nos ouça aqui agora, né? Mas tudo bem. mas é bom, cara. Tem muita coisa para improvisar. Tudo depende Hum, da força de vontade, né? O primeiro passo para a pessoa entrar numa aula, seja presencial ou seja online, é ela ter vontade de praticar. Isso é o uhum. principal. A vontade e também um amor próprio, né? Um querer bem a si mesmo. Eu acho que é você também se cuidar, né? Porque eu acho que a atividade física ela é necessária e essa atividade física direcionada mais necessária ainda, né? Principalmente, Isso, por exemplo, a exatamente. pessoa vai chegando numa idade, por exemplo, que a gente sabe que até os 40 anos, né, 50 anos, a gente está, né, numa plenitude física, tranquilo. Mas tem um determinado momento que se você não se cuidar, que você não fizer principalmente exercícios de força, né, não sei se é assim que você chama, você me corrija, né, talvez a pessoa vai ter algumas perdas musculares e tudo. Eu acho que esses exercícios, essa prática, ela ajuda inclusive a isso, né? A você manter o próprio corpo, né, bem. Me corrija se eu Exatamente. estiver errado. E, na verdade, mesmo antes de passar aí dos 50, dos 60, a pessoa tem prejuízos se ela for sedentária. Inclusive, até eu passei um Exatamente. período que eu Uhum, estava mergulhado muito só em trabalho e eu parei por um uhum. mês de praticar pilates, de praticar exercício físico, por um mês e foi o Pô, tudo suficiente isso, para eu... um mês, você Um conseguiu ficar mês. um mês sem praticar.
Cara, tudo bem, eu já passei 3 anos, mas tudo bem, não tem. Não, de boa, de boa. Para mim foi o meu recorde sem praticar Foi, Pilates, foi um mês. eu passei 2 anos e meio, 3 anos. Teve uma vez que eu fiquei 2 anos sem praticar exercício, aí inventei de bater um baba, rompi o tendão de aqui, mas isso é bobagem. Não, é tudo certo, Né? né? Acontece. Faz parte, né? Acontece. Faz parte, exato. Então, Você vê como é importante. mas com esse um mês só, mesmo com um mês só, eu Uhum, já me sentia mais desanimado, assim, meu humor também desanimado. Comecei a sentir também algumas dores musculares também. uhum, E na época eu tinha 30 anos de idade. Não que eu tenha muito mais que 30, né? uhum. Mas o corpo é uma máquina que foi feita para se movimentar. Se a gente não pratica exercício, atividades, realmente ele reclama. E tem estudos científicos que mostram isso. E é um daqueles fatores que eu falei, né? Para tirar a culpa da postura enquanto às dores musculares e articulares, o sedentarismo é uma delas. Então, Uhum. talvez aí você com esses 3 anos sem praticar, por isso que está reclamando dessa dor nas costas Não, aí. eu agora não, agora já voltei. Justamente, justamente por causa disso que aconteceu, né? Tá? Eu tenho um calcanhar aqui costurado aqui, entendeu? Que endurece de vez em Tá quando, então eu recalchutado. entendi que é calchutado, então eu entendi que essa prática é importante. Eu conheço muita gente que a única atividade física que tem é essa, ó. Eita, Sabe o que só é no isso? dedo, trocando o canal Só da no controle televisão, remoto, controle assistindo série, remoto, maratonando série lá no Netflix, né? ou Tem no gente que Instagram, né? adora um sofá no Instagram, tem gente que adora um sofá, né? Aí tem Que um chega. dedo, deve ter um dedo forte, né? Tem um dedo É, forte, exato. né? Não. Já tem até, como é o nome, ler no dedo, de tanto, né? Já tem ler, já tá sentindo dor aqui nesse negócio de tanto só fazer, só ficar no dedo aqui no, no controle remoto, né? Então, essa situação também essa vida moderna, leva muito a gente a isso, né? Então, às vezes você é cansativo, não sei Brasília, mas Salvador, fora o período de pandemia, você para se deslocar de um canto ao outro é terrível. Às vezes você leva, assim, em 20 quilômetros você leva 2 horas até, 1 hora e meia, 2 horas, às vezes para se deslocar 20 quilômetros, né? Entendeu? Não sei, Sim. Brasília talvez, como Brasília é mais moderna, talvez não passe tanto perrengue quanto a gente passa aqui. Mas aí te dá aquele cansaço, né? E as pessoas tendem a depois, né, sentar no sofá e não querer largar do sofá, né? Entendeu? E a longo E aí, prazo, você passar por um engarrafamento um dia ou dois é uma coisa. uhum, Agora, se é a rotina, né? Quem mora numa cidade uhum, desse tipo, isso, assim, e a longo prazo vai gerando um estresse, né? E a qualidade de isso, vida vai diminuindo. Eu queria responder ali a pergunta de Paloma sobre o sono, que sim, a gente sim, falou há pouco tempo aí. Ela está perguntando se o sono também é preventivo. E uhum, realmente, para essa questão das dores, é preventivo. Tanto ele ajuda na recuperação de quem tem dores musculares, como também previne. Porque se você não tem dores, mas você tem toda uma rotina estressante, combinando com privação de sono, vai ser um fator uhum, que você venha a desenvolver. Não é uma matemática, não é uma ciência exata, que se você tiver um sono privado, obrigatoriamente você vai sentir dor. Nada uhum, no nosso corpo é tão exato, né? Uma matemática, uhum, mas isso, existem estudos que trazem que a probabilidade aumenta de que você venha a ter mais esses desconfortos. certo. Então vamos, porque já está assim chegando, o Instagram tem horários, né? Você tem que fechar tem que fechar o ciclo dentro de um determinado horário. Me diga aí como é que funciona o seu curso, como é que as pessoas podem te procurar, como é que é feita a matrícula, né? Que horários principalmente você pode atender, né? Porque eu sei que você tem outras atividades e tem outros alunos, né? Como é que seria isso? Para a pessoa se inscrever para fazer a aula de Pilates, tem no meu Instagram, lá no meu perfil, Uhum, né? Na bio,
tem lá o link para se inscrever, que vai falar Ótimo. comigo automaticamente através de mensagem, né? Mas tem lá o link. Uhum. E eu estou tendo vagas somente agora no turno da tarde, no horário Certo. das 4 horas da tarde. Uhum. E eu tenho também o outro curso online que é voltado para profissionais, né? Para instrutores, que foi o que você falou Você lá no também? início, que é o Pilates Pain Isso. Free, que é justamente Uhum. sobre aliando o método Pilates com a neurociência da dor, que é para construir aí uma base sólida desse conhecimento sobre dor muscular, dor musculoesquelética, para os profissionais estarem incluindo nas suas aulas de Uhum. Pilates, e aí envolve não só o exercício em si, mas também as recomendações, como a gente avalia o cliente, como a gente orienta o cliente que já vem com alguns mitos na cabeça, como esse que eu falei da postura, e Isso, isso. quando a pessoa já chega com alguns mitos, alguns vícios na cabeça, a gente tem que, através da neurociência, fazer uma educação, claro que com a linguagem simplificada para que ele entenda, que é o que vai ajudar nesse processo dele de melhora, para que Uhum. ele comece a praticar os exercícios dele sem medo de se machucar, porque existe também essa preocupação. Se eu tenho uma dor, ou se eu tenho uma hernia de disco, vai ser perigoso eu praticar pilates, perigoso eu praticar algum exercício, porque pode aumentar a minha lesão, me machucar mais. Então, a Uhum. gente Ah, tá. trabalha nesse curso também, nessa forma de comunicar com os clientes para desconstruir esse valor de ameaça, né, esse medo, para que ele venha a praticar de uma forma mais tranquila, mais suave, sem esse medo. Certo. Inclusive me passaram aqui uma pergunta até dentro assim desse assunto, né, com relação a uma pessoa que tem uma dor no ombro, né, que teve o nervo, né, que, né, aquela dor que eu acho que vocês têm um nome para isso, né, O tendão, né? rompimento parcial de tendão, certo? E que aí depois do processo de fisioterapia, né, a pessoa foi indicada a fazer o Pilates, né? Então o Pilates ajuda também nessa recuperação, Ajuda, da sim, continuidade, né, da recuperação. exatamente. Dá continuidade, fortalece Fortalece, né? Para a não musculatura, retorno, ajuda certo? no Força. padrão do movimento, né, para a pessoa Uhum. conseguir fazer o movimento sem dor. Ah, ótimo, é isso mesmo. Que, inclusive, eu, por exemplo, eu tive um problema no braço esquerdo, no cotovelo. Aí eu fui no médico, achei engraçado, que ele me disse que eu estava com a síndrome do tenista, não sei o que lá das quantas, né? Isso, E tal. Aí eu disse a ele, Cotovelo, olhei para a cara dele, cotovelo de tenista. cotovelo de tenista. Olhei para a cara dele e disse, olha, primeiro, eu não jogo tênis. Segundo, eu sou totalmente destro, entendeu? Como é que eu vou ter cotovelo de tenista no braço esquerdo se eu não jogo tênis e não tem, né? Aí ele explicou tudo, mas aí eu entendi. Eu consegui entender e dei uma reforçada, né, no trabalho de braço e aí melhorou um pouquinho, né? Então, a importância, inclusive, né, de você ter, né, fazer um trabalho de acompanhamento, né? Acho que Isso, isso que é exatamente. importante. Ok. Importante. Certo? Tá, mas tem contraindicações? Contraindicações é aquelas que eu falei, né? Se a pessoa tem Uhum. muita dificuldade auditiva, ou se não usa aparelho, porque a pessoa pode ter a dificuldade, mas usa o aparelho. Uhum. Isso. Eu digo que tem mais, assim, precauções que a gente Uhum. vai fazer as adaptações. Como eu falei, uma cliente que eu tenho que tem artrose no joelho e que ela não se sente bem, se incomoda ao fazer exercício ajoelhada. Aí a gente evita Isso. fazer. Então, Isso. tem Então, algumas precauções que a gente vai fazer de acordo com precauções, mas a pessoa, mas não não contraindicações. impede, não impede. Isso. Tá. Agora me diga assim, quanto tempo eu preciso de Pilates até chegar naqueles exercícios que vocês fazem ali, que vocês dão aqueles nó assim, velho, negócio assim, que ficam lá, aquela coisa, aquele malabarismo. Quanto tempo assim, porque 50 anos, talvez, praticando Pilates todo dia, eu chego nesse nível aí de...
Isso aí Pilates, não? depende das práticas corporais que você veio tendo ao longo da vida. Tem pessoas que vão ter mais facilidade Uhum, porque, sei lá, praticou muito uhum, esporte, praticou uhum. karatê, então ela tem um corpo mais maleável. E também do Isso. nível de dedicação. Se você vai lá, faz uma aula e falta duas, falta três, se você não tem uma constância, né, uma frequência, esse objetivo para alcançar vai ficando cada vez mais longe, né? Então, quanto mais dedicação por Uhum. parte do É, eu, aluno aí, ele eu sei. consegue Eu tô chegar com mais cinquenta e fácil. um anos. Eu tô com 51 anos. Se eu fizer todos os dias, talvez com 100 anos de idade eu chegue nesse nível, né? Pode ser, pode ser. Tá bom, Erinho. É porque a gente tem que ir encerrando, porque senão derrubam a gente, né? É, a É, rede derruba, infelizmente, então né? O papo tá tão legal. é. Não, o papo foi ficando até mais agradável, foi gerando mais aí. Eu acho que mais pra frente a gente pode dar uma outra conversada aí, pegar outros assuntos, né? E também Sim. até em algum momento chamar também o outro Brito da família aí, o Paulinho também, para, né, para contar as aventuras dele aí também nessa área. Né? A Aham. Belina, eita Chico, desse jeito que você tá falando tá difícil. Ô, Belina, que é isso? Ela faz Ô, Bela. Pilates, viu? Não sei se- Aí é Ela faz veterana do Pilates? Pilates. Ah, não, Há mas a muitos Belina, anos. cara, rapaz, a Belina tá com um rostinho de 20 anos ainda, até hoje. Eu quero saber o que é que ela faz, cara. Além Ela do parece Pilates, né? aquela. Além do Pilates, o que é que ela faz? Mas vamos lá, velhão. Então, foi um prazer aí, tá? Direto de Brasília aqui, o de cá de Salvador, Erivaldo Brito, Erinho, lá de Brasília. Então, foi um papo agradável, eu agradeço você aí, certo? Eu que Vânia agradeço. Araújo tá aqui reclamando, não é comigo não, chegou atrasada porque quis, entendeu, Vá? Então, espera a próxima, viu? Tá, espera a próxima, tá bom? Vai ter outra, Tá? vai Então ter aí, outra. vai ter outra, tá bom? Tudo bem. Ok, então. Obrigado. E aí, agradeço. Pronto, beleza. Bom trabalho aí, rapaz. Sucesso aí para você. Eu continuo acompanhando seu material. E o material vai continuar, vai ficar salvo aqui, né, no meu Instagram e no seu. E tem também o seu Erivaldo Brito, Brito Educador Pilates, não é isso? Erivaldo Brito, no YouTube. Educador Pilates no YouTube, que é onde as pessoas também podem Isso. acessar seus vídeos, inclusive esse também que vai ficar lá, né? Tá bom? Exatamente. Então, beleza? Foi um Valeu, prazerzão. galera. Obrigado Antes a que nos todo mundo. derrubem, vamos Obrigado, lá. Chico, pelo Obrigado a todo mundo convite. aí que. Ok, então. Obrigado a todo mundo aí que participou. Vamos lá, gente. Boa noite. Boa.